entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Meu nome é Sofia, tem 3 anos. Alô, minha irmã. Alô, minha irmã. Sempre fala que é vaga. Aê, Sofia! Abrindo o programa de hoje, a nossa querida Sofia, de 3 aninhos, aqui no nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 9 de novembro de 2017, minha gente. Olha aí! Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Vários temas no programa de hoje, minha gente. Nós vamos começar no primeiro aqui. Coisa difícil é a gente. Eu sei que a Bíblia diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas e quando a pessoa não facilita o amor? Tem gente que não ajuda, não é verdade, gente? Tem gente que não ajuda. Qual a melhor forma de repreender alguém que acha que está certo sempre? É errado desejar que as pessoas difíceis da nossa vida vão embora e deixe de nos incomodar? Qual a melhor forma de conviver e receber pessoas difíceis em nossas igrejas? Como descobrir se eu sou uma pessoa difícil na vida daqueles que me rodeiam? Eu quero a sua opinião, sua participação é agora aqui no Debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista no Lins, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Coisa difícil é a gente? Concorda com o ouvinte? Bom dia, JR, colegas, irmãos debatedores, ouvintes. É difícil, eu sou difícil, você é difícil, todos nós somos difíceis, porque todos nós temos particularidades e singularidades, que nós, por vezes, estamos mais propensos a vermos o outro do que a nos vermos, né? Mas as relações, elas têm uma certa dificuldade a partir do modo que eu vejo o outro. E como o modo que eu vejo o outro tem a ver com o modo como eu me vejo, então às vezes eu posso transferir para o outro alguma coisa que é minha. É só uma introdução aí. A doutora Marlu Cinelli é psicóloga, a nossa menina da mesa de hoje. Coisa difícil é gente? É verdade, JR. Bom dia aos debatedores. Agora a gente não pode esquecer que a gente não deve descartar as pessoas, né? Assim como Deus nos olha com todos os nossos defeitos, nós devemos aí saber lidar com esse tipo de gente. Índio da Costa, secretário de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação da Prefeitura do Rio, bom dia, bem-vindo. Gente, é coisa difícil? Eu acho que não. Acho que gente é extraordinário. Gente é sensacional e as dificuldades elas são muito menores do que a maravilha que é lidar com as pessoas diferentes. Tem que saber lidar com o contraditório, porque nós somos todos diferentes. Agora a gente não, gente é o que me faz viver. Pastor Edson de Assis, da Assembleia de Deus em Maria Paula, bom dia, bem-vindo. Coisa difícil é gente, pastor? Bom dia, JR, bom dia, demais debatedores, bom dia o povo aí de Maria Paula. Olha só, Jota, ela coloca aqui e ela diz o seguinte: mas e quando a pessoa não facilita o amor, né? Eu acho que o amor não é facilitado por quem recebe, ele tem que ser facilitado por quem está dando, né? Quem vai dar o amor, tá? É que tem que ter um coração aberto, tá? Para alcançar a todas as pessoas. Tem aqueles que você de repente tem que dar uma dose menor e outros que necessitam de uma dose maior. Pastor Valdir Miyazato, da Igreja Casa da Bênção de Irajá, bom dia, bem-vindo. Coisa difícil é gente, pastor? Rapaz, depende do ponto de vista, né? E depende do momento, né? Todos nós somos fáceis e difíceis, né? É uma alegria sempre estar com vocês aqui. Então, eu acho que gente sempre é desafiador depende do momento, né? Tem época que nós estamos plenamente fáceis e tem época que nós estamos totalmente difíceis. Então, aí é onde é o desafio, né? Do viver em comunhão, em comunidade,
em família e etc. Então, gente, pelo que eu tô vendo aqui, minha gente é coisa difícil. A maioria tá dizendo aqui que gente não é fácil. E gente não é só o outro, gente sou eu, gente somos nós. Então nós não somos pessoas assim tão fáceis, disse na abertura o pastor Desidério, dizendo que ele não é e que eu também não sou. Obrigado pela referência, viu? Eu sei que a Bíblia diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas e quando a pessoa não facilita o amor? Eu falei aqui na abertura que tem gente que não ajuda, não é? Assim, a pessoa dificulta mesmo o amor, ela cria tanta barreira para ser amado, para ser amada, mas é o desafio da nossa vida, é amar as pessoas como a nós mesmos, seguindo o exemplo de Cristo. O que pensam vocês? Sem dúvida alguma que esse é o grande desafio, e quando fala assim, para poder amar, é interessante que quando perguntaram para Jesus, perguntaram qual o maior mandamento, não perguntaram qual é o segundo, né? Perguntaram o maior. Mas Jesus, claro, na sabedoria divina, ele logo acrescentou o segundo mandamento, porque por vezes é possível ter uma espiritualidade que eu chamo desencarnada, falar assim, eu amo a Deus, mas desprezo o próximo, o que é impossível a partir dessa colocação do Senhor Jesus. Então ele falou, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, para eu poder me amar, eu tenho que me conhecer, certo? E esse conhecimento, ele vem, biblicamente falando, tá, a partir de uma sondagem do Espírito Santo. Pela filosofia, conheça-te a ti mesmo. Biblicamente falando, o Espírito Santo vai mostrando para a gente questões da nossa vida para que nós possamos nos melhorar e nos aceitar. A partir desse exercício de tolerância comigo, eu me torno mais tolerante com o próximo. Agora, se eu fico muito travado comigo e muito fechado em mim, eu vou transferir isso para o próximo. Enfim, é mais fácil olhar no cisco que está no olho do outro do que a trave que está no meu, né? Olha, um ouvinte participando com a gente pelo 968038319, que é o nosso WhatsApp, dizendo, JR, pessoa difícil é quem não está curado ainda. Quem está bem resolvido consigo mesmo é bênção na vida de todo mundo. É desse jeito aqui mesmo? Facilitar as coisas, né, na convivência não é fácil, como, né, fazendo aí uma redundância. O Senhor Jesus disse que ele deixou um mandamento, né, amai-vos, né, uns aos outros. Se fosse fácil amar, ele não tinha colocado como no imperativo, né, como mandamento. Então é um desafio amar, como o pastor Ailton acabou de dizer, quando a gente olha para si mesmo. O problema é quando a gente não tem uma experiência que o outro teve para poder se colocar no lugar. Mas eu acho que o exercício de se colocar no lugar da outra pessoa facilita muito a questão do amor, né? Tudo na vida é expectativa versus realidade, né, pastor JR? A gente, às vezes, tem uma expectativa muito alta ou muito baixa, diferente daquilo que também o outro tem condição de oferecer. Cada um tem sua história, cada um tem sua cultura, cada um tem sua formação. Então, acho que é muito importante para lidar com gente, ter uma expectativa de que a pessoa, antes de tudo, ela é uma outra pessoa, não é você. Ela pensa diferente. Ela ela criou ao longo da sua formação mecanismos diferentes de defesa para lidar com o mundo externo, né? E aí, a partir dessa compreensão, fica mais fácil de você também lidar com o contraditório. As pessoas, elas são diferentes. E muitas vezes alguém ama algo que criou como imagem assemelhado ao seu desejo, não de fato o que a outra pessoa tem para oferecer para ela. Então, assim, o significado pessoal é diferente daquilo que a pessoa de fato significa. Olha, um ouvinte expõe o seguinte: sou obrigado a amar, conviver é outra história, é assim que eu penso. Concorda ou não? Pois é, o pastor Ailton colocou uma coisa muito interessante aqui, que é o autoconhecimento. Então, assim, quando você se conhece um pouquinho, você está mais apto a lidar com o outro. Veja bem, porque quando você entra em confronto com essa pessoa, e aí realmente é limite, sim, respondendo ao que o ouvinte está colocando aí, você precisa botar um limite quando essa pessoa ela está partindo para a agressividade e se torna, às vezes, uma pessoa muito perigosa, porque ela distorce a realidade, ela distorce a comunicação. Normalmente são pessoas com uma baixa autoestima muito grande, são pessoas inseguras e elas precisam
dessa reação para poder conviver. Então, assim, não é bom conviver com uma pessoa assim. Você tem que impor limites. A gente até fala de fronteiras mesmo. Nós não somos obrigados a recebermos pancadas e ao outro ser agressivo o tempo inteiro. Tá? Agora, quando ele fala do autoconhecimento, o que acontece? À medida que eu vejo nessa pessoa, que eu vou chamar aqui de arrogante, vamos dizer assim, são pessoas que só as ideias delas prevalecem, ela está sempre certa, os valores e tudo dela é o melhor. À medida que eu vejo nessa pessoa características que eu não gosto em mim, então é o primeiro passo aí do autoconhecimento. Aqui uma colocação, a gente tem que pensar muitas vezes o que é o amor, né? Nesse caso aqui, eu entendo que amor é você desejar o bem a outra pessoa, amor é você fazer o bem a outra pessoa, o que Cristo falou, né? Se teu inimigo, ele tiver sede de água, se ele tiver fome, você vai dar o pão a esta pessoa. Então, isto é amor. Você pode e você deve amar a todo mundo, né? Aquelas pessoas que são próximas de você e aquelas pessoas que são distantes de você. Agora, para conviver, como o ouvinte colocou, é uma questão de afinidades, é uma questão de gostos. Não adianta, você não vai conseguir no dia a dia conviver com uma pessoa que ela tem gosto totalmente diferente do seu, que ela tem afinidades totalmente diferentes da sua. Você busca, para a sua convivência, pessoas que têm algum, que parece de alguma forma com você. Agora, partindo da palavra que o senhor nos trouxe a respeito da ação para com os nossos inimigos, dá de beber, dá de comer, não dá para fazer isso à distância. Né? Em algum instante essa proximidade ela vai acontecer. Um ouvinte diz aqui: Cristo nos mandou amar os nossos inimigos. Perfeito. E os inimigos nunca irão facilitar para que nós os amemos. Então tem aqui a realidade de que se o inimigo ele é inimigo é porque ele não vai facilitar. Se ele não facilita, a nossa tendência é o afastamento. Contudo, Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos e uma das maneiras aí é de servi-los. Mas até isso? Eu vou ver aqui o seguinte: eu tenho uma tese, que talvez muitos vão discordar. Eu digo o seguinte: é muito mais fácil você amar um inimigo do que amar um amigo. É mesmo? Por quê? Amar um inimigo, você vai fazer o bem a ele sem esperar nada dele. Ele é teu inimigo. Se ele precisou de você, se algum momento ali ele dependeu de você, você vai lá, vai fazer o bem e não vai esperar um retorno dele. Agora, quando você também é próximo, um amigo, um parente, não, você ama e você vai esperar que aquela pessoa te ame também, né? Do contrário, você não consegue. Agora, quando você ama o seu inimigo, é amar sem esperar nada dele. O JR está falando de afastamento, né? Eu diria o seguinte: quando você não consegue não entrar no jogo psicológico dessa pessoa, ou seja, que esteja te causando algum tipo de prejuízo, e às vezes prejuízo emocional, porque você adoece junto com a pessoa, isso a gente tem que ter cuidado. Você pode se afastar e não romper. Entendeu? Então, por um tempo, você pode se afastar se houver essa possibilidade. Afastamento e não rompimento. O conceito bíblico de amor é muito mais amplo do que o nosso conceito humanista, né, de amor. Né? A gente tem um conceito humanista de amor que é o amor das afinidades, né? Se você gosta das mesmas coisas que eu te amo, você me ama e tudo mais. Aí o grande desafio é quando as afinidades elas começam a divergirem, né? Então aí é onde entra a palavra do Senhor, né? O Senhor Jesus ele fala de maior e menor amor, talvez a gente pode dizer assim. Em João capítulo 15, versículo 3, diz assim: não existe maior amor do que esse, de alguém dar a sua própria vida por causa dos amigos, né? Quer dizer, até para os amigos tem que ter um amor enorme para dar. Imagina
fazer isso que o pastor falou, amar os inimigos, né? Olha aqui um ouvinte dizendo, irmãos, desculpe aí, viu? Desculpe, desabafo. Mas eu tenho uma irmã que a convivência com ela é quase que insuportável. Nem minha mãe aguenta. Ela mente muito. Só prestamos enquanto ajudamos. Ela inventou várias mentiras. Eu disse para ela que não quero mais assunto enquanto não vier pedir desculpas a mim e às pessoas que ela caluniou. Isso aconteceu tem 5 meses, JR, e até agora ela não veio pedir desculpas. O pior é que ela se comporta como se não tivesse feito nada, sabe? Ela se faz de vítima. Tive que dar essa cortada, pois estava me fazendo muito mal. Ela me fazia pecar. Estou dizendo isso com toda sinceridade, eu não tenho raiva. Oro por ela para que o Espírito Santo acuse o seu pecado, mas eu não quero convivência. Oi e tchau. E assuntos referentes à saúde da minha mãe e ponto final, diz ela, pastor. Tem a questão do amor, assim, um amor muito grudento, um amor muito assim, daquilo que às vezes a gente pensa que é amor, porque o outro fez, aí você cede, isso não é amor, isso é desamor, tá? Se nós formos dentro do contexto bíblico, 1 Coríntios 13 vai falar do que é amor, tá? E se nós entendermos que Jesus é a encarnação do amor, então, como sendo exemplo, o que Jesus atuou, tá? Ele acolhia quando tinha que acolher, mas ele jogava pesado quando tinha que jogar pesado. Ele traçava os limites quando tinha que traçar os limites. Então a questão é nós partirmos e sairmos desse campo, desse amor que, não, tá bom, eu te amo, e a pessoa só vai, para você poder ter esta questão desse conhecimento, dessa segurança, e você poder realmente, se é para poder imitar, vamos imitar direito, vamos imitar ao Senhor Jesus. E ele amava as pessoas, mas quando ele tinha que traçar o limite e falar, você lá e eu aqui, tá bem traçado, não passe dessa linha, não é assim que funciona. Então, a gente vai colocando, inclusive a Bíblia fala que nós devemos fazer tudo para nos relacionarmos com as pessoas, mas ela deixa uma margem seguinte, quanto for possível. Chega numa hora que você também tem que ter ali, que a irmã aqui colocou, traça o limite e fala assim, olha, a linha é essa daqui. Nesse texto aí, pastor, quando a Bíblia diz que no que depender de vós, né, tende paz com todos os homens, na versão revista e atualizada, dá uma impressão seguinte, o que depender de você. Do outro, você não tem que ter expectativa. O outro é uma mala. O outro é uma onça. O outro é um espinho na carne. O outro tá ali parece estar cumprindo uma missão. A missão do outro não é isso, gente, que acontece? Não aqui. Estou falando o seguinte. Pois é. Aí o outro faz isso. Aí no que depender de vós, que você não está fazendo nada para afastá-lo. Quem está se afastando é o outro. O outro está se afastando, está te afastando dele. Acho que é essa a ideia. Agora, no que depender de você, eu queria ressaltar isso aqui, porque a minha preocupação nós trabalhamos aqui o cristianismo. Então vamos lá, eu entendo. Do ponto de vista humano, as pessoas querem o diferente longe. O que critica longe, o espinho longe, tá me importunando longe, me fez mal longe. Isso é o que nós pensamos. Agora, o que o cristianismo ensina sobre esse assunto? É exatamente até onde a gente vai. A gente vai só uma milha? A gente vai só num ponto? Ou a gente vai além? É esse o além que eu acho que a gente precisa explicar um pouquinho mais. Tem uma passagem bíblica. Tem uma questão só assim do aspecto do outro. O outro, eu não tenho muito acesso a ele. Eu não tenho como chegar no outro, mudar o comportamento dele, mudar o entendimento dele, entendeu? Agora, quando eu mudo, eu posso afetar o outro. Né? Se o outro me responde agressivamente e eu respondo mansamente, eu estou afetando o outro, entendeu? Então, essa questão não é o aspecto, quando a Bíblia fala em quando for possível tende paz, não é anular o outro no sentido assim, não, você risquei do meu caderno. É traçar os limites da convivência, é você entendendo quem é o outro, saber que tem um campo, por exemplo, de assunto, vai discutir futebol. O cara, então não discute futebol com ele, entendeu? Então você tem que ter um campo de ação para que você possa lidar com o outro, porque o outro, ele nos afeta, mas sobre ele nós não temos o imperativo de poder mudá-lo. Mas se eu mudo a forma, eu consigo atingir o outro. Então, assim, não é isolar o outro, não. Mas é poder saber traçar. Entender que essa pessoa é extremamente infeliz.
Porque quando ela convive com você e entra na realidade, a grande dificuldade é ela aceitar que você consiga desvendar a grande pessoa insegura que ela é. Por isso que ela se defende atacando o tempo inteiro. Tem uma passagem bíblica, né, lá em Atos, em que o apóstolo São Paulo, ele, após fazer a primeira viagem, que é missionária, fez junto com Barnabé, junto com Marcos, quando chegou na segunda viagem, ele não aceitou a presença de Marcos com eles, né? E naquele momento houve lá um desentendimento, uma discussão, assim, um debate entre ele e Barnabé, e ele não quis Marcos junto, né? Por alguma coisa lá que tenha acontecido. Era um jovem, né? Aconteceu alguma coisa e naquele momento ele não quis junto. Mas quando chega lá na frente, né? Lá no final, quando ele já está lá, até preso e tudo mais, ele manda recomendações para Marcos, ele pede para Marcos vir vê-lo, enfim, o que acontece? De repente, naquele momento, o Marcos se comportou de uma forma que ele viu, não dá para nós dois caminharmos juntos. E lá na frente, Marcos mudou, né? É que o ser humano tem isso, ele tem a oportunidade de mudar, né? Então, às vezes, quem você hoje, você ama, mas não dá para poder conviver, essa pessoa amanhã pode amadurecer, ela pode mudar e você continuar amando, mas agora dando para conviver. Só não cria expectativas, entendeu? Porque a nossa expectativa é tão grande que o outro mude, que você começa a fantasiar e a apressar muitas vezes. Não, eu vou tentar agora, eu vou tentar mais. Não, eu vou tentar por esse. E vai juntando um monte de estratégias para poder chegar à pessoa, né? Não é um posicionamento do outro, não é um posicionamento seu. Né? Você continua ali, amando aquela pessoa, querendo, por exemplo, esse irmão aí. Eu tenho certeza que se essa irmã mudar, né, um dia deixar de criar calúnias, de criar problemas para a família, ele vai querer novamente conviver com ela, tá? Mas depende de uma mudança dela. Olha, olhando a Bíblia aqui, Romanos 12, e tem dois textos que já foram mencionados aqui, a partir do versículo 17, que diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu queria compartilhar, JR, algo que aconteceu comigo em relação a isso que nós estamos discutindo aqui. Tinha uma pessoa que por muito tempo, muitos anos, fazia coisa que eu detestava, não aprovava de jeito nenhum. E aí nós entrávamos em conflito o tempo todo, e eu sempre me esforçando para tentar aproximar e para tentar. Aí houve um momento em que eu fui para a oração, e aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: não queira mudança nessa pessoa, né? Aí, a partir desse momento, eu entendi que ele não conseguiria mudar do jeito que eu queria. Acabou o problema, entendeu? Quando aquilo que o pastor Ailton acabou, nós não entramos em assuntos polêmicos entre nós, hoje estamos muito bem como amigos e tudo mais. Acabou, já mais de 20 anos isso. Acabou o problema. Ou seja, a gente consegue amar sim, tolerando, entre aspas, as diferenças, né? Se possível, a gente faz isso. Agora, a questão da distância também, eu queria levantar e até enfatizar o que o pastor acabou de dizer aqui. Às vezes, para amar, você não tem que estar perto, porque aquela distância vai ser a distância segura, que a gente pode até falar, né? Vai ajudar a amar. É que aí tem uma questão aqui do amor, né? E que vai trazer a questão do relacionamento. Então você ama a pessoa e traça métodos de relacionamento.
Tá? Então, o fato de você não tocar em determinados assuntos, o fato de saber lidar com o contraditório da pessoa que é impositiva, você aí é a questão da relação, de como você devolve isso, de como. Então, eu repito o que está até aqui no texto. Se a pessoa te tratou mal e você está seguro dentro de si, você não vai responder mal. Porque de onde é que surge a discussão e a briga e até as mortes? Você vai aumentando o volume, vai aumentando o volume, vai aumentando o volume. Então, é fazer ao inverso. Amar, não necessariamente é ter aquela pessoa do seu lado, vem cá, estou aqui. Você ama, mas você tem uma questão de convivência. E sabendo que o outro, eu não posso mudar, como você falou. Mas quando eu mudo, eu afeto o outro. É assim que funciona. Amar o inimigo, nós temos colocado aqui, é uma questão de cristão. Né? Obediência, né, pastor? É uma questão de Cristo que nos ensinou isso. Então, quando a gente ama o inimigo, né, o que tem colocado, nós não podemos esperar, não podemos ter expectativa de retorno, né? Mas a gente tem uma expectativa, mas não do inimigo, mas sim de Deus. O que você leu aí. Quando nós amamos a essa pessoa, nós amontoamos brasas sobre a nossa cabeça, ou seja, é algo que vem do céu. É algo que vem dos céus, não é algo que vem da pessoa. Ou seja, você ama o teu inimigo e a tua recompensa vem de Deus. Então nós temos um princípio bíblico. Vamos estabelecer aqui os princípios, sabe por quê? Porque ao longo dos anos nós temos a tendência de nos habituarmos ao que os outros pensam e a nos esquecer do que a Bíblia ensina. Isso aí. A natureza humana, na nossa natureza humana, diz assim, pelo amor de Deus, rapaz, não estou aqui para passar aperto com gente chata, gente ruim, gente miserável, sai para lá, rapaz, Deus me livre, vou mudar para longe. É a tendência. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar. E esse amor não é uma coisa tão simples, não é uma palavra, não é um jogo de palavras. Amar é um relacionamento que é uma decisão, que se transforma em coisas sólidas. A gente viu aqui, dar de comida, da água, enfim. Você tem uma série de ações que são bem concretas do ponto de vista humano. Nada disso é fácil. E exatamente por isso que nós dependemos daquele que é amor. Então, o olhar é o seguinte, eu não consigo. Bem-vindo ao clube, pode sentar aí. Eu não tenho gente, olha, tem gente que eu não suporto. Ok, pega a senha, lá atrás, tem uma fila grande na sua frente. O que vai mudar essa história? Vai mudar essa história quando a gente pede ajuda àquele que é amor. Porque Deus é essencialmente amor. Então, não tem amor, ele é amor. Deus nos ama. Qual é a razão que há para que Deus nos ame? Nós somos contra ele. Nós andamos para longe dele. Muitas vezes nós desobedecemos a Deus, fazemos ou falamos coisas que desagradam a Deus e Deus nos ama. Porque ele é amor. Então o processo todo é que se Deus agisse com a gente como a gente age com os outros, a gente já está numa situação muito complicada. Mas Deus, pela sua imensa graça, ele é amor e ele nos ensina a amar. Esse é o grande ponto, esta é a lição difícil, mas é a lição que está aí para ser colocada em prática e nós dependemos. Por isso que é importante a pessoa dizer assim, eu sou uma pessoa que eu amo muito. Olha, que Deus abençoe. Se você é uma pessoa que tem dificuldade para amar, você precisa daquele que é amor. Daquele que é capaz de inundar o seu coração com a bênção do amor e pela graça dele viver as transformações geradas pelo Espírito Santo de Deus. Olha, minha gente, nós recebemos hoje na Caravana da Solidariedade, ao lado da Rosane, a querida irmã Dulce dos Santos. Essa Dulce dos Santos não é brincadeira, não. Essa menina é uma guerreira, é uma mulher batalhadora, uma mulher que se empenha, uma mulher que se esforça. Ela teve perdas muito profundas na sua vida. Uma delas é perder um filho. A dor de perder um filho é incomparável. E ela prosseguiu, porque esse filho tinha filhos, então ela assumiu a maternidade, entre aspas, desses netos e passou a cuidar deles com todo o amor e todo afinco. O outro filho sofreu um acidente e por conta disso tem sérias dificuldades de mobilidade, mas ainda assim faz os bicos, se empenha, se esforça e ela precisa de uma ajuda muito especial. Ela precisa de uma frangueira para trabalhar e gerar renda. É o que ela precisa.
Ela não quer nada de graça, ela quer trabalhar, ela quer produzir. E trabalhando e produzindo, ela vai dar exemplo, vai mostrar para as pessoas, e especialmente para os netos dela, que a vida a gente ganha na batalha, é no esforço. Mas sabe aquela pessoa que te ajudou um dia? Às vezes uma pessoa que abriu uma porta de emprego, é uma pessoa que te indicou, é uma pessoa que te ajudou, é uma pessoa que te ensinou. São verdadeiros anjos que Deus coloca na nossa vida. São pessoas que quando o tempo passa, nós olhamos para trás e nós lembramos, puxa vida, como aquela pessoa foi importante. Se bem que a maioria é ingrata. A maioria não lembra, a maioria atribui a si mesma a vitória, mas eu sei que você não é tão ingrato assim. Você sabe que pessoas especiais te ajudarem. Hoje é dia de pessoas especiais ajudarem a Dulce. O telefone é o 3891-9348, 3891-9348. Você pode ajudar de várias formas. A frangueira é uma necessidade que ela tem para que ela possa gerar renda. Gerar renda. Você tem uma em casa? Você tem aí no seu estabelecimento? Você tinha aí no seu estabelecimento e agora você não usa mais? Você criou uma outra atividade? Ou você conhece alguém que tem? Que você pode conversar com a pessoa? Você pode se empenhar para ajudá-la, para transformar essa realidade difícil dela numa realidade mais amena, onde ela possa produzir. 3891-9348, 3891-9348. Você pode ajudar também financeiramente. Quem sabe com a ajuda de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, sei lá, de quantos mais este sonho possa virar realidade. Sabe uma coisa que eu vi aqui, ouvindo a Dulce, olhando a Dulce hoje aqui, eu vi, olha, essa é uma mulher firme, é uma mulher que reconhece as lutas, mas não descansa, não para, não se entrega. É alguém que confia em Deus. E quando nós confiamos em Deus, nós esperamos nele. E Deus costuma usar gente. Gente de carne e osso, gente normal, gente como você e eu. 3891-9348, 3891-9348 é a sua participação muito especial aqui na nossa Caravana da Solidariedade. Daqui a pouquinho, ao meio-dia, eu trago o resultado, prestando um relatório de tudo isso aos nossos maravilhosos ouvintes aqui da 93 FM. Eu não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei, quem sabe, que tudo sabe e tudo pode fazer, e tudo pode fazer. Larará, larará, e tudo pode fazer. Pastor Ailton, hora certa no Rio, por gentileza. 11 horas e 38 minutos. Repita. 11 horas e 38 minutos. Estamos juntos no Debate 93. Ontem à tarde, gente, começou a circular um vídeo na internet que mostrava uma atitude racista do apresentador William Vac, da TV Globo. Minutos antes de entrar no ar, durante a cobertura das eleições americanas do ano passado, uma pessoa passa de carro na rua e buzina. Então ele grita, ele lá no estúdio, tá buzinando por quê? E aí solta um palavrão. Não vou nem falar, porque eu sei quem é. Isso é a frase dele. Nem vou nem falar, porque eu sei quem é preto. É coisa de preto. O vídeo viralizou e a TV Globo resolveu afastar o apresentador de suas funções. Em paralelo, Jefité Cavalcante, nobre e nome, alega ter sofrido preconceito durante o primeiro dia de prova do Enem. Sabe o que aconteceu? Ele diz que quando foi falado o nome dele lá, o fiscal disse, esse nome é de pobre. O cara não sabe nem que tá na Bíblia o nome. Ele escreveu, a maioria das pessoas que estava lá começou a rir por conta disso. Eu me senti bastante constrangido, diz ele aqui. Como perceber se temos ideias e conceitos racistas impregnados em nossas mentes e na nossa forma de agir? Como combater o preconceito? O que nos diz a Bíblia sobre racismo, que ainda é uma questão presente nos nossos dias e que nós temos que aprender a lidar com ela de todas as formas? Nós percebemos, eu diria assim, revendo os nossos conceitos, em especial nisso que são os atos falhos, né? Quando você dá essas derrapadas, fala e depois fala assim, eu não queria falar isso. Na verdade, você quis falar isso, mas não tinha conhecimento desse conceito. E aí você tem que rever
realmente assim o seu valor. Porque quando eu discrimino uma pessoa, eu estou fazendo isso dando mais valor a mim do que a ela. Tem a questão cultural no nosso país, tá? Que da origem negra, e tem uma questão de uma resistência ao negro, e isso é uma coisa difícil de poder se romper, mas que nós temos que ter assim uma vigilância para podermos entender. Se nós falamos de gente difícil, gente é assim, gente tem cores diferentes, gente tem emoções diferentes, nós precisamos saber lidar e respeitar, tá? Quando eu discrimino, eu estou me colocando acima, e aí, na verdade, o cara está lá embaixo, porque ninguém pode se colocar acima do outro. Em Tiago 2:1, pastores, o Tiago fala assim, a carta fala: caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. O preconceito, ele está muito no ser humano, né? A gente vê, né, que num país como o nosso, que dizem assim, a maioria assim, assado. Então, há muito preconceito, se gera preconceito em cima de um discurso de não preconceito, né? A questão da homofobia, essas outras questões. Então, a gente vê que é algo que está ali dentro da pessoa ali, incubado, e aí um start, um botão, alguma coisa aciona, e uma pessoa tão conhecida como esse apresentador vai e fala uma bobagem dessa daí e acaba gerando toda essa situação, né? Até mesmo as piadas, as coisas que a gente ouvia falar quando criança, né? Às vezes estão na nossa boca, não com preconceito, mas a própria situação é preconceituosa, né? Então é complicado mesmo. O preconceito, eu entendo ele o seguinte, como um sintoma de uma sociedade doente, tá? A partir do momento que a gente cria uma ideia sobre um indivíduo a respeito de alguma situação, tá, em que ele aparenta, sem a gente conhecer aquela pessoa, nós estamos sendo preconceituosos. E isso daí aqui é um caso. Isso é muito grande. Isso é enorme na sociedade, até mesmo nas nossas igrejas, né? A gente tem que rever, né, os nossos preconceitos, né? A gente costuma conceituar a pessoa muitas das vezes pela roupa que ela usa, pelo nome que tem, como aqui, pela cor, com quem anda, né? Enfim, é algo que nós temos que vencer. É algo que está na gente. A nossa sociedade é doentia, tá? Mas isso não é questão só de Brasil, isso é o mundo inteiro, né? A gente vê constante reportagem a respeito de estádios de futebol, né? Enfim, é no mundo inteiro isso. Isso mostra que a nossa humanidade, ela é muito doentia, onde a gente depende de Deus e passar a ter uma visão de Deus, porque Deus vê a todos da mesma forma, né? O resumo da humanidade, todos pecar e todos carecem da glória de Deus, ou seja, todos nós somos iguais perante Deus. Não havendo mais oradores inscritos, eu vou para o ponto que é o seguinte. Foi tão bem na colocação. O que acontece aqui? Você tem aqui um aspecto que envolve a questão do racismo, que está estabelecido, que é uma questão louca, é uma luta muito grande, é pecado, do ponto de vista espiritual, é pecado. Então, não, é pecado. Isso a gente precisa entender que isso é uma realidade que está aí, que nós precisamos lutar contra ela, porque é uma batalha, é uma luta muito grande. A observação dele foi feita ainda na eleição americana, ou seja, já tem tempo. Agora a Rede Globo diz que ele não está apto para apresentar, ele é um editor, é um cara extraordinário do ponto de vista intelectual, mas acontece exatamente isso agora. Um outro aspecto é que vem da internet. Quem tira é a internet. Veja, até pouco tempo atrás isso era inimaginável. A internet, a viralização de um vídeo, um posicionamento como esse, vem a acontecer. A outra coisa aqui que envolve o texto são pessoas que têm nomes diferentes. Jefté é um nome bíblico, nem é o nome mais estranho que eu já vi vários outros nomes. Sim. Por ter sido chamado na classe, ironizado na frente dos outros, isso para ele fez muito mal.
hoje a gente pode pegar e relatar isso como se fosse um desabafo público, né? Foi o que ele fez. Quantas outras pessoas com nomes diferentes, nomes difíceis, nomes às vezes com sentidos complicados, sabe aquele nome que mistura nome de pai com mãe, a pessoa resolve homenagear, enfim, e de alguma forma isso está relacionado à vida das pessoas, é o dia a dia. Agora, JR, é só uma observação aqui. Olha só, o preconceito foi do fiscal, né? Que citou o nome dele e das pessoas que riram. E das pessoas. Não foi um preconceito único de uma pessoa. E do ponto de vista emocional, você imagina se isso não prejudicou o desempenho dele. Também é isso que eu ia colocar. Olha, eu não sei também, que eu acho até o nome de Jefté bonito. Nós achamos. Isso é bíblico. Mas quem não conhece, né? Uma outra coisa que foi do preconceito aí é a questão do nome de pobre. Isso daí. Uma questão assim, puxando num país, né, em que muita gente está abaixo da linha da pobreza, né, que é fazendo curso para passar para ser pobre, e quem vai no Enem, a maioria das pessoas do ponto de vista ali financeiro são pobres, né? Fiscal quer fazer graça? Quer fazer graça, fiscal? Hora disso, fiscal? Mas por que as pessoas riem? E interessante assim, a sociedade, se nós observarmos em termos de trabalho, onde é que nós temos negros em posições mais pontuais? Se for nos presídios, a grande população é de negros, tá entendendo? Então, a questão, a gente tem uma dificuldade em poder assumir que tem um preconceito, tá entendendo? E que, de certo modo, ele é manipulado por algumas pessoas que têm os seus interesses, tá entendendo? Em relação a eles. Então, a gente tem essa dificuldade de poder falar, não pode ter... A imagem do repórter, há anos atrás, agora é que vem. Entendeu? Então, para poder chegar e prestar uma satisfação para o público. Não foi visto isso antes? Quer dizer que durante esse período, então, sustentou essa postura. Só agora que viralizou que vai poder chegar e vai trabalhar. Então, a gente vive numa sociedade preconceituosa que discrimina o pobre, o negro, essas classes que são aí ditas, e a gente tem que tomar cuidado com isso e ver isso muito e prestar atenção no discurso desse pessoal que fica lá falando uma coisa, mas que por detrás é totalmente diferente. Muito bem. Aqui você imagina bem o camarada se preparar para a prova e no dia da prova o cara chegar atrasado. Enfim, aqui o caso do Derek Viana, de 18 anos, chegou atrasado para fazer a primeira etapa do Enem. Ansioso com a prova, ele tomou um medicamento para relaxar. Ele acabou dormindo demais. Na frente do local em que deveria fazer a prova, ele disse, eu fico muito nervoso, então eu tomo remédio para dormir. Aí eu perdi a hora, eu estou frustrado, era um exercício importante, quero fazer cinema, acabou o meu dia, lamentou o estudante. Imaginando ele voltando para casa, contando para os pais. Como lidar com a frustração de quando as coisas não saem como nós planejamos? É possível enxergar a mão de Deus guiando as nossas vidas, mesmo quando tudo que sentimos é decepção e frustração, e nesse caso aqui, frustração com ele mesmo, né? Não é nem que o trânsito estava ruim, que deu um problema, choveu, é que ele dormiu, né? Eu fico pensando aqui, é lamentável, né? Assim, coitado, não conseguiu dessa vez. Se a gente for pensar também, JR, e claro, eu acho que até ele lidou com a situação aqui bem, né? Não foi, não? Ele não foi agressivo, ele não tentou burlar. Mas eu fico pensando assim, onde é que estavam os pais que não acordou, sabe? Que não tiveram o carinho, sei lá, de acordar, porque é jovem, né? 18 anos, mano. E acredito que, que eu tenho atendido muitos adolescentes, muitos jovens que eles fazem uso desses medicamentos ansiolíticos. Né? Isso que eu ia chamar, aos 18 anos já fazendo uso. Né? Imagine ele quando se casar, quando tiver filhos, mas sabe quando tiver olha, desempregado. Eu fico com peninha assim, porque o adolescente ele não tem muito controle da situação. A gente pensa que eles têm essa idade cronológica, mas a idade mental eles ainda são muito dependentes, né, dos pais. Agora, Freud explica, né, por que eu tomei um remédio no dia que eu preciso prestar exame, né? Então, essa resistência, não é ansiedade, mas assim, é uma resistência para que eu também caminhe, se a gente for analisar aqui mais profundamente, tá certo? Mas eu acho que ele
teve uma Olha, boa... Eu acho que o Derek tem uma grande oportunidade, viu? Acho que ele tem uma grande oportunidade. Qual é a oportunidade que ele tem? Se ele entender o que aconteceu com ele e ele consertar daqui para frente, vai ser talvez até melhor do que os pais tivessem lá e acordado ele para estar na hora na prova. Porque a gente tem que aprender com os próprios erros, né? O problema é quando você erra e não aprende com erro. Erra de novo, não aprende com erro. E assim você vai carregando esse erro e reclamando, achando que a culpa é sempre de alguém. Meu pai não me acordou, meu irmão não fez, o professor não estava, o remédio fez um efeito. Às vezes o problema do remédio que foi ele que tomou, né? Mas o efeito do remédio era muito mais forte do que o que devia ser. E quem tomou o remédio foi ele. Então, a rigor, eu acho que o Derek agora, ele pode, olhando para o que aconteceu com ele, repensar como lidar com os momentos de estresse, os momentos de tensão. Quer dizer, não é fácil na vida, né? Às vezes você tem ainda mais esse aqui, porque é uma tensão programada. Veja, essa é uma tensão programada. Ele sabia que ele tinha aquela prova para fazer, a prova era importante, os pais, os irmãos, a sociedade, os amigos, todo mundo cobrando dele um bom resultado. Ele, de certa maneira, acuado, estressado, e disse, bom, vou tomar um remédio para dormir e amanhã acordar melhor para fazer a prova. O que acabou acontecendo? Perdeu o horário da prova. E acho que o primeiro aprendizado aí que o Derek pode ter é que não tem nenhum estresse e nenhuma pressão que seja suficiente para você, Derek, sair da linha. Porque no final das contas, vai sempre acontecer um conjunto de coisas no seu entorno para te pressionar. E aí não é exatamente aquilo que acontece no seu entorno que te deixa estressado, mas é como você vê e como você sente aquilo que está no seu entorno que te tira do prumo, que te estressa. Então, aprender a lidar com as adversidades, com as dificuldades, com as tensões, com as ansiedades, pode muito nos ajudar. Ainda mais no mundo de hoje, né? Muita informação. E senta aqui, se deixar esse telefone ligado, a quantidade de WhatsApp, a quantidade de SMS, e e-mail, telefonema, tudo junto, né? E as pessoas também não querem mais esperar, querem tudo na hora. Então, veja bem, ele não pôde fazer a prova do Enem, ele vai ter uma outra oportunidade para fazer a prova do Enem. Agora também, nesse período, aproveita para estudar, aproveita para se qualificar, aproveita para se preparar, mas tem que se preparar emocionalmente, não é só entender do conteúdo para fazer a prova. Dizendo, JR, minha filha também perdeu a primeira etapa, houve uma tentativa de roubo de carga na Via Dutra, na Pavuna, e nós moramos em São João, então teve um engarrafamento terrível, chegamos 4 minutos atrasados e não deu. Então eu também fico imaginando a volta. A volta. Aí a filha diz assim, mãe, se a gente tivesse saído 4 minutos mais cedo, entendeu? Se tivesse saído tal hora. Aí começa tá vendo? Você foi se arrumar, você imagina quanta pressão, né? Por causa do momento, né? O estresse do momento gera uma série de coisas. Agora, para um cineasta, isso é um roteiro maravilhoso. É verdade. Derek, você está sendo falado na 93 FM. Derek, o Diogo, o Douglas, aí usando a letra D, que entraram, não estão aqui do nosso assunto. Agora, tem um outro lado dessa história. Faça um belo roteiro e vá fazer esse filme. Então, JR, só uma questão. Isso é interessantíssimo. Ele vai acabar com essa ideia virando youtuber, hein? Isso é interessantíssimo que você coloca, porque frustração na vida não tem como não viver, tá? Agora, ou seja, do que restou da frustração, olha o que você apontou. Do que pode ser feito. Frustração não se joga no lixo, frustração não se empacota, transforma em um produto. Legal, entendeu? Agora não está aqui, mas eu acredito que o Derek ele fez uma automedicação e de repente dormiu demais por conta disso, né? É outro perigo, é outra coisa que a gente deve evitar. Eu acredito o seguinte, se há uma ansiedade, vamos procurar trabalhar de outra forma, né? Houve aí vários aconselhamentos para como que o candidato do Enem deveria se comportar antes,
né? No dia anterior. Há várias coisas que a pessoa pode fazer, pode relaxar e não buscar direto um comprimido, né? Porque isso pode lhe trazer problemas, tá? Então, mas aqui eu acho que é mínimo, porque tem muita gente fazendo automedicação e trazendo problemas sérios na vida. Aqui um ouvinte dizendo, JR, a minha filha mais velha, ela fez uma prova no Maracanã. Aí sabe o que meu esposo fez? Levou ela antes lá, para não ficar deslumbrada. Ela fez a prova e passou, conta aqui a nosso ouvinte, quando tinha prova do Maracanã. Veja, queridos, para relaxar antes de uma prova, o pessoal todo deu matéria, telejornais várias vezes aí, música, aula, o pessoal teve videogame, fez para relaxar na véspera, né? Sim. Porque teoricamente você já estudou antes. O problema é quando você não estuda antes, estuda na véspera. Em vez de relaxar, você vai ter que estudar. Então, se você estuda sempre, a véspera é o dia de relaxar. Mas a dependência de alguma coisa pode ter isso aqui. Pode ser, como o pastor disse, uma automedicação, uma coisa que ele fez para a prova. Pode ser uma questão que ele já estava habituado àquilo ali, era mais um remédio que ele estava absorvendo. Enfim, de uma forma ou de outra, chegar mais cedo é sempre muito bom. Chegar antes, ir lá, conhecer o local da prova, pega o metrô, pega o ônibus, vai lá, conhece, aqui que é, essa sala aqui, essas salas são aqui. Eu acho que isso é um retrato de uma ansiedade, mas é uma maneira muito inteligente de tratar a ansiedade, assumindo-a. Entendeu? Não é isso? Assumindo-a. Muito bem. É um planejamento. Pastor Valdir, dê a hora certa aí no Rio de Janeiro, por gentileza. 11h56. Repita. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, minha gente, é sempre muito bom quando a gente tem o que agradecer. E é sempre bom quando você tem um coração agradecido, reconhecendo a bênção de Deus, a graça dele sobre a sua vida, e que você pode também estender as mãos para abençoar alguém. E é por isso que eu quero agradecer a você, ouvinte da 93 FM, que participou da Caravana da Solidariedade, para estender a sua mão para a dona Dulce dos Santos, essa guerreira, essa menina, meu Deus do céu. Nilson de Parada de Lucas está doando aqui uma máquina de costura. Geisa doando assistência para receber o seguro DPVAT. Um ouvinte aqui de Inhaúma está doando uma bolsa com brinquedos para as crianças. A Andréia de Santíssimo doando roupas e também vai ajudar no transporte. Maria Auxiliadora da Barra da Tijuca doando uma máquina de costura industrial, minha gente. A Norma de São João doando roupas e calçados. A Rejane de Santa Cruz está doando máquina de costura compacta para pequenos reparos. A Selma está doando roupas e calçados. O Márcio de Jacarepaguá está doando exame de vista e óculos. Ele tem uma ótica, vai resolver todo esse assunto, minha irmã. A Vanessa de Cavalcante está doando roupas. O Francisco do Recreio está doando aqui um valor em dinheiro. O Désio vai ajudar a resolver aqui as questões do INSS, que maravilha. A Margarete de Nova Iguaçu está dando cesta básica. E minha querida Dulce dos Santos, o Anderson de Campo Grande está doando a frangueira. Muito bom. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pelo carinho, pela solidariedade, pelo seu amor. Amor, falando tanto de amor hoje, né? Falar de amor é fácil, viver o amor é que são elas. É por isso que eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes em vivenciar o amor conosco na Caravana da Solidariedade. Aqui aos nossos queridos debatedores, pastor Ailton, Desidério, obrigado, um abraço. JR, obrigado, debatedores, irmãos, e só aqui dizendo que no domingo passado eu comecei uma série de mensagens sobre temperamentos e relacionamentos. O que a Bíblia diz sobre isso? Vou continuar domingo agora às 19 horas. Quem quiser estar lá com a gente, Deus abençoe. Doutora Marlu Cineri, obrigado, muito obrigado. JR, obrigada aí pelo convite. Olha, tem a lista aqui do seu fã-clube, tá bom? O Diácono Marcos Vinícius tá mandando um abraço. A Lucinha Esperança mandou um beijo para você e aquela galera lá da Gávea que te ama, né? Beijo pra a Marta e a Márcia, minhas irmãs, estão aqui, estão ouvindo a gente aqui pela rádio. Presbítero Dudu Eduardo, lá da Igreja Assembleia de Deus da Ilha, um abraço para você.
E quem mandou também um grande abraço para você, tá? Eu tô aqui até emocionado, porque ninguém fala para mim não, é pro JR, tá, gente? O pastor Santiago, maravilha. A Fabiane, a Sara e o Pedro, lá da Igreja Presbiteriana de Maio Mirim, na Cidade de Jardim, tá? Tá mandando um abraço aí para você. E a Solange aí de Fortaleza. Solange, um beijo. Maravilha, um abraço para todo mundo. Ninguém. Obrigado, gente, pela audiência, pela amizade, pelo carinho. Índio da Costa, obrigado, um abraço, meu irmão. Bom, muito obrigado, pastor, aos amigos aqui da mesa. Eu queria hoje pedir, na hora da nossa oração, que fosse para um morador de rua que ontem ficou preso e acabou morrendo nos escombros da obra lá do Arará. Era um muro de um terreno privado, enfim, embora seja uma obra da prefeitura, o muro não era nosso, não foi construído por a gente, mas uma pessoa morreu, 7 estão feridas, 3 ainda precisando de um tratamento maior. Portanto, se a gente puder hoje concentrar nossa oração para... Vamos orar pela família dele, agradecendo a Deus pela vida dele, pedindo o consolo do Espírito Santo de Deus sobre todos eles, com a graça do Senhor. Pastor Valdir, obrigado, querido, um abraço. Um abraço, JR, muito obrigado pelo convite. Quero mandar um abraço para os meus irmãos e meu pai, que estão lá no Japão. Maravilha. Ouvindo a gente. E também para o pessoal da Casa da Bênção de Irajá, que nesse domingo nós teremos Santa Ceia, às 8 horas da manhã. Um abraço a todos. Pastor Edson de Assis, obrigado, um abraço. Um abraço, JR. E também eu quero aqui fazer uma convocação com o coordenador da SEAD em Niterói, São Gonçalo, convocar todos os pastores da SEAD, Convenção das Assembleias de Deus, do Estado do Rio, para estar conosco sábado na Assembleia de Deus de Santa Luzia, presidente pastor Francisco Calo, quando estaremos lá na nossa reunião. Então todos os pastores estejam atentos aí. Maravilha, nós vamos orar juntos, pedindo aqui a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos queridos e amados ouvintes, lembrando deste caso especificamente aqui, mencionado também pelo Índio, orando como nós oramos todos os dias pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados. Pedimos a graça do Senhor sobre todos os temas que nós discutimos hoje aqui e sobre a dificuldade de nós colocarmos o amor em prática. É preciso assumir os problemas para enfrentá-los, trazendo também da frustração alguma coisa boa. Alguma coisa boa tem que acontecer, repensando toda a nossa atitude, todo o nosso discurso racista, preconceituoso, vivendo o amor de verdade segundo a palavra do Senhor. Vamos orar juntos, pastor? Senhor Deus e eterno Pai, te agradecemos por este momento e rogamos que o que foi aqui compartilhado possa, ó Pai, pela tua graça abençoar a estes que enviaram essas questões e os que ouviram. Ó Deus, pedimos pelos familiares, ó Pai, deste morador de rua que veio a falecer naquele acidente, ó Pai, do muro que caiu. Abençoa todos os que estão também enlutados, os enfermos, ó Deus, as famílias, abençoa a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.